Esta manhã de segunda-feira. Olha, hoje é o Dia Mundial da Hemofilia, né? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui nos estúdios com a Socorro Cavalcante, enfermeira do Hemocentro aqui de Caicó, e a Ana Raquel Dantas, assistente social e mãe do João Lucas, 5 anos de idade, que tem hemofilia. Socorro, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. Primeiro eu quero agradecer a você o espaço. Hoje é Dia Mundial da Hemofilia. A gente queria fazer alguma coisa assim bem maior, mas se Deus quiser a gente vai conseguir, né, com o tempo, assim, para que as pessoas consigam ter mais conhecimento, inclusive os profissionais de saúde que atuam nos hospitais, nas unidades de saúde, que assim tem muito pouco contato com o tema. Muitas vezes a pessoa que tem hemofilia chega para um atendimento e o profissional não tem muito conhecimento sobre o que fazer, como fazer o atendimento a essa pessoa. Queria cumprimentar todas as pessoas com coagulopatias, especialmente as que têm convivência com a gente lá do Hemocentro. Ana, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama. Já vamos conhecer a sua história. Bom dia, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Bom dia a todos, bom dia Marcos Dantas, a Socorro, a todos os ouvintes e todo o pessoal lá do Hemocentro e quem utiliza o serviço. Né? Socorro, para quem está em casa nos ouvindo, o que é hemofilia? Hemofilia é uma doença genética, hereditária, né? Que é ligada ao sexo, porque acomete o cromossomo X. Os homens, eles têm um cromossomo X e um cromossomo Y, que determina o sexo masculino. A mulher tem o cromossomo X e outro cromossomo X, é XX, que determina o sexo feminino. Então, quando existe quando o gene da hemofilia ele acomete esse cromossomo X, a mulher fica portadora. Quando ela tem só um cromossomo X acometido, ela fica portadora e transmite para os filhos, né? Se nascer um homem, um filho do sexo masculino com o cromossomo X acometido, ele vai ser hemofílico. E para a mulher ter hemofilia é bem raro, porque ela precisa ter os 2 cromossomos X dela acometido pelo gene da hemofilia. Geralmente a mulher é portadora. E o homem não é portador, não existe homem portador da hemofilia, porque ele só tem um cromossomo X, então se esse cromossomo X for acometido, ele vai ser hemofílico, não vai ser portador. Agora, a pessoa já nasce com hemofilia, no caso? Já nasce com hemofilia. Existe outro tipo de hemofilia, que é a hemofilia adquirida, que com o passar do tempo, essa acontece no adulto, é uma doença autoimune, né, que ainda não tem uma causa conhecida, mas com o passar do tempo, o próprio organismo fica rejeitando o fator 8 da coagulação sanguínea. Porque a hemofilia e as outras coagulopatias é uma deficiência do fator da coagulação. A coagulação sanguínea ela acontece através de várias proteínas diferentes. É uma cascata de proteínas, 13 proteínas. A primeira induz a segunda a agir, que induz a terceira e assim por diante. Se a pessoa tiver deficiência em um desses fatores, a coagulação sanguínea não vai acontecer de forma eficiente. E ele fica dependendo, por exemplo, de estar recebendo doação de sangue, nesse caso? Doação de sangue não, ele fica dependente de receber aquele fator que é deficiente em seu organismo, para poder conseguir acontecer a coagulação sanguínea no organismo. Agora, a partir de que idade se descobre que a hemofilia? Hoje se descobre bem recente, né? Porque a criança começa a aparecer, a Raquel vai falar mais disso, que ela tem convive em casa, né? Mas vai aparecer hematomas, sangramentos com muita frequência e a partir daí já vai desconfiando e já vai sendo encaminhado para um diagnóstico. Ana Raquel, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao nosso programa. Quando é que você descobriu que o João Lucas ele tinha hemofilia? Qual foi a sua reação? O João Lucas nasceu em 2017 e já em 2018, quando ele começou a engatinhar, a andar, foi que coincidentemente apareceu os primeiros hematomas.
E eram muitos hematomas. E a gente ia de médico em médico, consultar, fazer exame de sangue, e ele sempre foi uma criança muito normal. E teve muita gente que até desconfiava, né? Que eram muitas marcas roxas no corpinho dele. E, assim, a gente não sabia explicar o motivo, porque ele era sempre uma criança muito saudável. E um dia a gente conseguiu uma consulta com um hematologista, não aqui em Caicó, mas em Natal. E, coincidentemente, para agilizar o diagnóstico, né, que ele já tinha 1 aninho, então muito novinho, né, ele caiu e cortou a boquinha um dia anterior dessa consulta. E ele continuou sangrando e a gente, eu em casa, sem saber o motivo, né, desse sangramento. E, assim, quando fomos fazer a consulta, a médica muito experiente, eu contando, né, que ele tinha caído e ele cheio de hematomas, a médica muito experiente olhou e já foi dando o diagnóstico, né? Que era hemofilia. Muito certeiro, que era hemofilia, só não sabia o tipo. Mas você tinha ideia do que era hemofilia, não? A gente, eu e meu esposo, minhas irmãs, que a maioria da área da saúde, pesquisava na internet, né? Doenças que davam marcas no corpo, assim, bem aberto. E quando a gente via paciente, aparecia lá, pacientes com hemofilia, eram aqueles pacientes já todos sequelados, como o Socorro falou, com sangramentos nas articulações, que são as hematroses. E a gente ficava muito assustado, né? Porque nós éramos pais, não conhecíamos nosso primeiro filho, né? E fomos encaminhados para o Hemonorte, que é uma referência no atendimento a doenças de sangue. E lá fomos muito bem atendidos. Foi um diagnóstico muito rápido. E o início da profilaxia também muito rápido, porque como no AVC o tempo é precioso, para a gente que tem familiares com alguma coagulopatia, o tempo também é precioso. Ou seja, quanto mais descobrir mais cedo, melhor, né? Isso para o tratamento. Quanto mais cedo descobrir a hemofilia, melhor, para iniciar a profilaxia, que, assim, comparando aos outros que a gente tem conhecimento, né? Como o seu Deda, que é o mais antigo, aquele rapaz... Josânio, que eles já mostram várias marcas de hematroses. Nossas crianças, o meu filho, a outra criança, várias outras crianças que tem lá pelo Hemocentro, vai ter uma qualidade de vida inestimável, incomparável ao que eles têm. E eu imagino também que eles ficam muito felizes ao ver nossas crianças tendo essa qualidade de vida, tendo esse acesso a esse fator, né? Que não é um remédio. A gente sempre nos perguntam, aí seu filho toma um remédio? Não, ele toma o fator deficiente que o corpo dele não produz. Isso todos os meses, no caso? Do meu filho, é porque a profilaxia é muito individual, é muito particular. O médico faz toda a consulta, tem todo o acompanhamento, e ele vai prescrevendo de acordo com a necessidade do meu filho. Meu filho hoje visita o Hemocentro 2 vezes por semana. Todo mundo do Hemocentro já conhece nossa figurinha, né? E, assim, a gente, pelo menos eu, meu esposo, nossa família, é muito agradecida à equipe do Hemocentro. Desde o primeiro momento que a gente descobriu que foi fazer o uso, o acolhimento que nós tivemos, até os dias de hoje. Não tem uma pessoa no Hemocentro que não saiba quem é João Lucas. Que, né? Quando ele chega lá, já irradia alegria, certamente, então, já, né? E ele se sente muito acolhido. Que legal. Isso é muito bom pra gente. Agora, no caso, o João Lucas, ele vive realmente uma vida normal, como qualquer outra criancinha da idade dele? Sim. João Lucas é uma criança extremamente saudável, extremamente igual aos outros. Faz tudo que a gente não pensava que ele iria fazer. Ele brinca, cai, anda de bicicleta, tudo. Só, assim, algumas coisas que a gente sabe que poderia fazer, mas a gente sabe que iria ter consequências. Tipo um esporte de contato, um Muay Thai, um judô, que as crianças geralmente fazem, a gente sabe que ele não pode fazer. Então, a gente também não coloca, não oferta para ele, para que ele comece, depois diga, ai, mamãe, eu não posso mais ir. Então, assim, tem algumas coisas que limitam o acesso dele, mas também que não trazem prejuízos. Mas ele é uma criança extremamente normal que nem os outros. Ele tem noção de que ele é hemofílico ou não? A noção de que ele ainda tem essa doença ainda não, mas ele já sabe da necessidade de ir para o Hemocentro, da necessidade de tomar o remédio dele, como ele chama, né?
que, assim, ao longo dos anos, foi se tornando mais natural para ele. Então, o João Lucas, ele hoje virou uma referência, até para quem, por exemplo, até para despertar nas pessoas realmente o descobrimento precoce, não é isso? Sempre que eu converso com algumas pessoas que falam sobre investigação de qualquer outro tipo de doença, né? Que tem a mãe terapia, né? Entre nós. E assim, eu sempre digo, procure, porque a gente procurou demais. A gente poderia ter iniciado essa profilaxia dele muito antes. Mas assim, por desconhecimento da gente, por desconhecimento dos próprios profissionais que a gente buscou, esse acompanhamento até que demorou. E uma coisa que a gente sempre enfatiza quando vai nos serviços, como o Socorro já colocou no início da nossa conversa, é dizer o que ele tem. Quando a gente sempre vai fazer uma consulta, né? Olha, nosso filho é hemofílico, ele tem algumas restrições, como, por exemplo, medicação intramuscular, para ele, não podem. Né? Medicações que têm que impeça a coagulação sanguínea, como o AS, a gente também já coloca. Porque também parte muito da família estar dando essas explicações. Porque os profissionais podem ter o saber teórico, mas a gente também tem o saber prático, que também é importante, já que não é uma doença como, por exemplo, uma gripe, qualquer outra doença mais difundida, né? Socorro, é possível que muitas crianças que nos escutam agora tenham hemofilia e não tenham conhecimento? Atualmente, assim, o diagnóstico eu acho pouco provável, Marcos. Pode acontecer, assim, em alguns lugares que sejam bem precários, né? Mas porque a hemofilia, ele traz sintomas bem, assim, bem assustadores, visível, né? Assustadores. A mãe vê uma criança o tempo cheio de manchas escuras, um sangramento que poderia ser um sangramento simples ou então nem sangrar, a criança está sangrando. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe vai achar isso normal e vai deixar de procurar ajuda. O diagnóstico pode acontecer de uma forma mais distante do que deveria, principalmente assim pela falta de despertar de alguns profissionais, onde não é muito, o assunto não é muito difundido, né? Para a gente conseguir aqui, por exemplo, em Caicó, eu não estou desmerecendo profissional nenhum, são excelentes todos, mas assim, uma referência, por exemplo, de um dentista, a gente consegue na UERN, eu não sei se Raquel já leva João Lucas para algum dentista específico, mas tem vários profissionais que ainda não têm assim o convívio no atendimento a essas pessoas com hemofilia, que é diferente. Por exemplo, nas vacinas, quando a pessoa com hemofilia vai tomar a vacina, a gente precisa orientar antes. Esses que são adultos, que são mais velhos, eles próprios orientam o profissional. Olha, eu posso tomar, mas eu vou botar primeiro gelo, vou tomar meu fator antes de ir para prevenir o sangramento, porque no próprio administrar a vacina intramuscular pode sangrar, né? Pode provocar um sangramento. Mas eles mesmos já chegam no atendimento dizendo, olha, preciso colocar gelo, eu já tomei meu fator, pode fazer a vacina normalmente. Então, existem algumas peculiaridades. Só que eu acho assim, pode ser demorado o diagnóstico, voltando à sua pergunta, mas que existam pessoas com hemofilia sem nenhum diagnóstico, eu acho difícil, até porque não resistiria muito tempo. E nos primeiros sintomas, eu devo procurar quem? O hemocentro, por exemplo? Não, infelizmente, a gente faz o acompanhamento, porque a gente recebe esses fatores do Ministério da Saúde, é uma coisa muito controlada, a gente tem que tem um sistema informatizado que a gente coloca cada fator, cada unidade que a gente recebe, e são 2 profissionais que são cadastrados no Ministério da Saúde, que vão prestar conta desses fatores. Às vezes chega uma pessoa que já é acompanhada por a gente, faz, olha, sofreu uma pancada, eu queria receber mais,
Mas para a gente fornecer, além do que já está preconizado para aquela pessoa, a gente precisa passar por um trâmite para poder fornecer, porque a gente tem que prestar conta de cada unidade que a gente recebe. E quando a gente dispensa essa unidade, a gente tem que dizer para quem foi, quando foi e por que foi, né? Porque é uma coisa bem, assim, rigorosa. E a gente só faz esse acompanhamento dos hemofílicos que são cadastrados no Hemocentro. Nós, infelizmente, não temos hematologista. Então, a porta de entrada, o hematologista. O hematologista. Assim, pode ir para a unidade de saúde, porque pela dificuldade de ter o hematologista, mas o profissional da unidade de saúde vai encaminhar para o hematologista. E isso acontece, esse encaminhamento, para o Hemonor. Além das manchas no corpo, quais outros sintomas da hemofilia? É o sangramento, né? Que as manchas já são por sangramento interno. Às vezes a pessoa fica com as articulações bem edemaciadas, sente muita dor na articulação, mas por causa do sangramento para essa articulação, o sangramento interno. Ok, Ana Raquel, obrigado pela sua participação, né? Que mensagem você deixa então para os pais que nos escutam nesse momento com relação à hemofilia? Que apesar do diagnóstico inicial ter sido bem assustador para a gente no início, né? Mas pelo acolhimento, pelos estudos que a gente também faz, porque é importante nós, familiares, estudar para saber o que é, até mesmo para explicar a escola, explicar aos outros profissionais que possam atender nosso filho, explicar a quem convive com ele que não é tudo aquilo. É importante fazer todo esse acompanhamento, toda essa profilaxia, ter a responsabilidade nossa de pais de estar fazendo esse acompanhamento, porque o Hemocentro está lá para nos atender. Mas também a gente tem que ter a consciência e a responsabilidade que, se nós não formos para lá, se nós não nos importarmos de fazer esse fator do nosso filho, ele vai sofrer consequências muito graves no futuro. E não é isso que a gente quer, nem para ele, nem para os outros, né? E esse cuidado é inerente ao ser humano. O cuidado de saúde, o cuidado para que ele tenha uma vida saudável, que ele possa desfrutar de tudo aquilo que as demais crianças têm. O fator para a nossa vida é como a água para sobreviver. E a gente sempre é muito agradecido lá, a equipe do Hemocentro, por toda a recepção. Desde o dia 5 de dezembro de 2018, quando foi a nossa primeira vez que chegou lá, desde a porta de entrada, quando era Fábio, o vigilante, Diná, que foi a primeira técnica de enfermagem que nos acolheu, que fez o primeiro fator. Hoje é o aniversário dela, viu? Ai, que bom. O aniversário de? Diná. Diná. E assim, e todas Parabéns as pra outras, ela, né? Nós somos tão bem recebidos, né, que João Lucas até tem uma lá que ele chama de vovó Raimunda, colega, Azevedo, todo mundo lá gosta muito do nosso filho e a gente também deles. E assim, é uma vida normal, com cuidados, mas normal. Com cuidados, não é isso? Que bom, isso é interessante mesmo, viu? Socorro, obrigado por sua participação. Tem uma mensagem aqui da pessoa carinhosa, né? Vamos lá. Bom dia, Marcos Dantas. É Ivaneta aqui de Serra Negra. Minha enfermeira preferida, querida Oinha. Bom dia. Olha aí, seus conterrâneos de Serra Negra abraço, aí. Conhece ela, Ivaneta? Demais. Pois a gente é. trabalhou juntos já. O Socorro, obrigado por sua participação. Parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam no Hemocentro aqui de Caicó. Precisei semana passada e a Ana Raquel ela foi muito feliz quando disse que vocês estão de braços abertos, de portas abertas, escancaradas, né, para atender bem. E parabéns aí pela missão que você realiza. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer realmente e dizer que a gente precisa buscar mais e mais conhecimento sobre as coagulopatias para ajudar, né, as pessoas que convivem com essa situação que não é fácil. E agradecer sempre a todos vocês por esse espaço
e desejar bom dia a todos. A Ana e o esposo dela foram para o Dr. Google, né? Assim que tomaram conhecimento da situação. Ajuda, mas às vezes é bom realmente procurar uma ajuda mais especializada, né? Com certeza. O Google é empírico, né? É uma coisa que não, às vezes, desespera mais do que ajuda, né? Então, é essencial que procure a ajuda certa, né? Da forma correta. 8 horas, 30 minutos.